Vamos começar então, porque a história é longa. Eu caio no swing pra me consolar. É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Esse funk é tiro de canhão, rajada de metralhadora, que situação esse país na emboscada, mas existe a divisão. Com a boca escancarada, faço esse protesto em forma de oração. Ave, mães, filhos, primos, espíritos que habitam o planeta, façam votos que inversos, tomem atitudes pra mudar a coisa que já tá pra lá de preta. Se eu caio no swing é pra me consolar. É que essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar. Yeah, it was very bad, It was very bad about how the things came out, so many stories. I never had the courage to ask him what's happened, because it's about respect the man, respect the idol, respect what happened. O episódio do Ronaldo, que não foi a causa da derrota do Brasil, mas querendo ou não, foi uma situação assustadora. A reação nossa foi quase nula, Nós não tivemos poder de reação perante a França. Não podemos tirar o mérito da França. A França jogou muito. Você esquece de falar que a França jogou um futebol perfeito. Teve 4 oportunidades, das 4 oportunidades, 3 eles fizeram. Quer dizer, fala, mas o Brasil não jogou. O Brasil jogou, mas a França jogou mais do que o Brasil. Mas nós sabíamos da dificuldade, depois nós fomos para o intervalo já perdendo o jogo. Nós fomos, puxa, hoje vai ser difícil. A França jogando em casa, está com vantagem no resultado, estão jogando muito, a torcida toda a seu favor. Bom, na final eu estava dentro do campo, esperando sair a escalação, a confirmação dos dois times, e a gente que levou um susto, A hora que veio o papel, que a gente viu que era o Edmundo que ia jogar e não o Ronaldo, foi um rebuliço danado, todo mundo correndo atrás, tentando adivinhar o que era. E tinha uma dificuldade muito grande no estádio de França que ninguém conseguia se comunicar, os celulares pararam de funcionar. A gente tentava falar com jogadores que a gente conhecia, pessoal da comissão técnica, ninguém tinha uma resposta. Foi uma correria geral, uma surpresa geral. E aí depois veio a informação que o Ronaldo acabou chegando no estádio, queria jogar, mas foi uma situação conturbada, foi um dos maiores sustos uma das maiores surpresas que a gente viveu, porque estava escalado o time na véspera. Ronaldo ia jogar, era o principal jogador da seleção brasileira. A gente conversa, o Roberto Carlos estava lá, o pessoal todo estava lá. Teve um mal-estar e aí ficou um tempo fora da concentração, voltou diretamente para o vestiário e queira ou não com o corpo todo dolorido, não estava 100%, com certeza não estaria 100% para o jogo. Foi uma situação, por isso que eu falo, uma situação complicada, tanto para o Ronaldo como também para a comissão, O que eu faço? O jogador teve um mal-estar, o jogador voltou a tempo de jogar, quer jogar, dizendo que está bem, e aí é complicada a situação. Por isso que eu falo, o clima, antes do jogo, foi ruim. Em 98, depois do almoço, eu resolvi descansar e a última coisa que eu lembro é indo para a cama e depois eu tive aquela convulsão. Na hora que eu acordei, tinha outros jogadores e o Dr. Lídio Toledo estava do meu lado. Ninguém quis contar o que tinha acontecido. Eu perguntei se eles, inclusive, não podiam conversar em outro lugar, porque eu estava ali descansando. De repente me chama o Léo para dar um passeio no jardim do hotel que a gente estava. E aí ele me contou o ocorrido e dizendo já que eu estaria fora da final da Copa do Mundo. Todos esses exames essenciais foram feitos, não foi comprovado nada. É como se eu não tivesse tido aquela convulsão
E depois dos exames fomos em direção ao estádio, aparentemente com o recado do Zagallo que eu já não jogaria, mas eu com os exames na mão e com o Lídio Toledo me dando o aval, eu cheguei para o Zagallo no estádio e falei, olha, eu estou bem, não tenho nada, os exames estão aqui, eu quero jogar. Praticamente não dei uma escolha a ele aceitou e joguei. Talvez eu tenha condicionado a outros jogadores pela própria convulsão em si, que deve ter sido algo assustador, né? Não é algo que a gente assiste todos os dias, mas de qualquer maneira eu não queria faltar com o meu país, faltar com a minha honra, e eu sentia que eu tinha condições de jogar. Não foi uma das melhores partidas da minha vida, mas de qualquer maneira eu estava lá para fazer o meu papel. Fazia 100 metros em 10.2, 10.3 segundos. Você vê, 9.8 era o Usain Bolt. Não era só velocidade, ele tinha potência, porque tinha força junto. Ao retornar naquele jogo, fatídico jogo, 12 de abril de 2000, ele rompe completamente o tendão patelar. Na verdade, a patela explode, o joelho explode e a patela vem parar no meio da coxa. Lesão grave para gravíssima. A imagem é terrível, né? A hora que você vê ele dando drible, aquela torcida, a cara de sofrimento, de dor. Esse período foi difícil, porque ele vinha de uma primeira cirurgia, né? Do qual ele já imaginava que poderia entrar e jogar, e aí acomete-se uma lesão gravíssima, que é a ruptura completa do tendão patelar. Uma cirurgia muito mais complicada, né? Com um grau de retorno questionável na época, todo mundo sabe disso, foi muito questionável na época. Para te dar uma noção, o joelho dele, logo depois da cirurgia, era do tamanho de uma bola de futebol de salão. No próprio hospital, que ele chorava por causa da morfina, teve um dia que ele me chamou lá dentro e falou, cara, diz pra mim que eu vou voltar a jogar futebol novamente. Não me conta mentira, diz pra mim se eu vou voltar a jogar futebol novamente. E aí você está no início de uma reabilitação que o mundo inteiro dizia que o cara não ia. A própria ciência tinha dúvida, né? Os próprios médicos que tinham operado tinham uma dúvida. A minha casa caiu. Lembro que até o 8º mês da minha recuperação, eu não tinha completado ainda 100 graus de flexão do joelho. Até que a gente foi aos Estados Unidos, num médico bem renomado, e que ele disse que não havia nenhuma possibilidade que eu voltasse a jogar e que teria que operar novamente para desbloquear o joelho, para recuperar pelo menos mais 30 graus de flexão do meu joelho. Voltamos para a França, me internei praticamente numa clínica no sul da França, mais precisamente em Capbreton, perto de Biarritz. Fiquei 3 meses internado, digamos assim, e fazendo tratamento diariamente, de manhã, de tarde e muitas vezes à noite também. Era um mau humor interminável, eu só tinha forças e minha cabeça era totalmente voltada para a minha recuperação.
because we trust the man, we trust the medical staff, you know, for what they said about him. He had something very powerful that maybe people didn't believe, you know. His inner instinct, you know, to overcome the bad situation, the bad moments, and he used that power strength that he got, you know, to transform, you know, this situation in favor of him, to inspire him. We were aside of him, we were together. Eu nunca cheguei a pensar nesse lado não, que o Ronaldo não voltaria. Eu cheguei a pensar que iria passar um período difícil e depois iria voltar normalmente. Quando o Dr. Sain acabou de operar ele, teve uma reunião com a diretoria da Inter e o único atleta que ele lembrava que tinha operado era o Paulo Futre, do futebol português, e que não tinha conseguido retornar a alto nível. Então, o Ronaldo quebrou um paradigma imenso na ciência com relação ao retorno de um jogador de futebol depois de uma lesão como aquela, que é a ruptura completa do tendão patelar, voltar em condições de alto nível novamente. Então, a força mental que ele teve que ter para ultrapassar todas as barreiras, e que talvez as pessoas não tenham noção da dor, do sofrimento, da dor de ter que dobrar a perna, da dor de ter o receio de será que vai romper, será que vai ficar bom, será que eu vou ter dor, será que vai ficar funcional de novo, será que eu vou conseguir marcar um gol? Essas questões foi tornando ele, não tenha dúvida, muito amadurecido. A única coisa garantida que eu tinha era que se desse errado eu ia ter que parar de jogar. Então, as minhas possibilidades eu estava buscando elas. Eu não duvidava da minha capacidade, da minha vontade, da minha entrega, do meu sacrifício. Isso não. Eu tinha dúvidas sobre a parte científica, se era possível isso realmente. Eu não sou um médico, não sou fisioterapeuta, não sou formado, mas como eu vivi muito tempo isso, aprendi muito sobre isso. E a verdade é que uma sutura tão grande interna, com fios, parafusos, e voltar a jogar sem nenhuma limitação, aparentemente é um milagre. Mas eu sempre tive uma esperança de que isso pudesse acontecer. Se a Copa começasse já, Scolari teria à disposição os 23 jogadores que escolheu na primeira lista. A sorte que um técnico da seleção não tem desde o Mundial da Itália em 90, 94... Foi uma coisa pessoal do Filipão. O Filipão tem muito isso, de apostar nos jogadores, de acreditar. Ele acreditou no Ronaldo, sabia que o Ronaldo era um cara diferente. Você não pode abrir mão de um cara diferente, mesmo ele estando em situação de dúvida. Eu me lembro que ele ia fazer um jogo de eliminatória. Nós estávamos em Fortaleza, no Ceará, num hotel, e estava o Filipão e um outro jornalista jogando tênis na quadra. Ele estava ali batendo papo, era um clima descontraído com o Filipão, né? Aí tinha um quartel militar em frente, e os soldados estavam caminhando na rua, correndo naquela forma unida, e os caras passaram gritando: Filipão convoca Romário, Filipão convoca Romário. Meu, começou todo mundo a rir, porque era uma pressão, todo mundo queria o Romário. E o Filipão bancou que não vai ter o Romário, vai ter o Ronaldo, vai ter o Luizão, vai estar lá o pessoal que ele quis. Dava assim pra gente perceber a vontade, né? O Filipão, ele soube conduzir bem essa situação de vaidades, né? De controle de treinamento. E eu acho que sim, que a gente sentia o Ronaldo preparado, como sentia o Rivaldo pela confiança que o Filipão deu por toda a trajetória ali das eliminatórias. Então a gente sentia realmente que esses dois jogadores, e acabaram sendo os dois principais jogadores da Copa, estavam preparados. A cobrança, a pressão, automaticamente ela te coloca em um sinal de alerta maior, então você se prepara muito mais. A gente sabe a paixão que o povo brasileiro tem pelo futebol, pela seleção, então isso, além da motivação, também, claro que essa cobrança, essa expectativa, né, de todo o povo brasileiro faz com que a gente se prepare melhor e possa sempre jogar ali no nosso limite.
Eu sou muito agradecido pela confiança que o Felipão teve em mim naquele momento. O normal é que ele convocasse outro jogador, mais em forma, com ritmo de jogo, mas ele apostou em mim. E o que eu dizia a ele na época é que eu ia me entregar 100% para ele, ia me entregar 100% para essa recuperação, para ficar bem e chegar na Copa do Mundo, poder retribuir essa confiança que ele teve em mim. Ninguém apontava o Brasil como favorito em 2002, mas nós sabíamos do nosso potencial. Nós classificamos na última rodada contra a Venezuela, 2-0, 2 gols do Luizão, um sufoco danado. Já fomos para lá assim, ó, seja lá o que Deus quiser, para a maioria das pessoas. O primeiro jogo foi muito importante para me dar confiança contra a Turquia. Perdíamos de 1-0 na virada do primeiro tempo e no segundo tempo eu recebi uma bola em profundidade já na pequena área do Rivaldo e a única chance que eu tive era me jogar para alcançar a bola. E foi o que eu fiz. Me joguei, consegui tocar bem na bola e acabei fazendo o gol de empate. A queda foi um pouco atrapalhada, mas eu resisti. Não tive nenhuma dor, joguei a maior parte do tempo do jogo. O dia seguinte sofri muitas dores musculares, porque havia muito tempo não jogava tanto tempo, né, durante o jogo. Mas ali me deu muita confiança, porque além do mais os turcos batiam muito, eram muito duros. Fizemos 2 jogos com eles na Copa do Mundo e os 2 jogos foram extremamente difíceis. O centro financeiro do Brasil foi tomado pelo futebol, ou melhor, pelo amor a ele. Brasil de Todos os Santos, São Marcos, São Ronaldo. Ele fez 1-0 para incendiar o país. E logo depois, o mesmo Ronaldo, 2-0. Caminho livre rumo ao penta, ao samba e à festa. Nós não iniciamos a competição a 100%, mas dentro da competição ali, depois das oitavas, das quartas de finais ali, eu acredito que a gente foi pegando mais confiança, o time foi entrosando mais, pegando um ritmo de jogo melhor. O fato de nós termos ido para lá desacreditado, que ninguém acreditava na seleção brasileira, todo mundo achou que nós não íamos passar da primeira fase, e quando nós vimos que a situação poderia ser revertida, a gente começou a jogar, jogou muito e ganhou a Copa do Mundo da maneira que ganhou. Eu acho que você já conquistando, fazendo parte de um grupo, de uma conquista, já é importantíssimo. No caso do Ronaldo, além de fazer parte do grupo, ele foi essencial dentro de campo para que essa conquista houvesse. E eu acho que principalmente pelos gols, pela performance, aquele bico do Ronaldo numa diagonal, foi contra a Turquia, né, na semifinal. Eu acho que é um lance que marca pela dificuldade que estava o jogo. Bom, esse gol na semifinal foi extremamente importante. Não jogamos um bom futebol naquela semifinal. Eu estava com uma lesão bem pequena, muscular, no adutor direito. Talvez essa seja a explicação para eu ter chutado de bico, porque o adutor talvez não suportaria, com a dor que eu estava, fazer um chute mais chapado com o interno do pé. De qualquer maneira, esse recurso de bico é um recurso que vem do futebol de salão. Eu joguei na minha infância muito tempo futebol de salão. Tenho muitos recursos que levei do futebol de salão para o futebol de campo. E eu acho que o mais famoso é esse, por se tratar de um gol em semifinal de Copa do Mundo. The game was really tight with the Germans. It's so hard to play against them because they play the same way for the 90 minutes, 100 minutes if it's necessary. And we knew that
was not going to be so easy to win the final. And they got a good chance. Ronaldo got a good chance before he scored. And when he got some other chance, he made it. And this what make the guy special, because he kept insisting in what he wants to achieve. He is natural to do that job, so natural for him. In the moment he lifted the trophy, when he got that, I remember that I was close. He went to kiss the trophy, I went together. This is an amazing moment. And it's a very proud moment for everyone. 2002 eu já estava um pouco receoso de ter que dormir depois do almoço. Então eu evitei de descansar e procurava muitos colegas para poder conversar. Eu só encontrei o Dida acordado e fiquei conversando com ele. Ele foi muito carinhoso comigo, ficou conversando comigo, me distraindo, porque cada vez que eu pensava na final de 98, eu lembrava da convulsão, e esse era o meu maior medo na final. Depois, já indo para o estádio, já não pensava mais nisso, já estava foco total para a final, e aí foi aquela final maravilhosa e que nos deu o título. E assim, acabando com todos os traumas que eu tive no passado. Eu fui substituído, faltava 5 minutos para acabar o jogo, e ao chegar no banco de reserva, eu abracei o Rodrigo Paiva, que estava comigo nessa jornada da recuperação, e ali já conversando, eu já chorando, eu falei, cara, conseguimos, foi muito difícil, mas nós vencemos. Não há dúvida que você torce por um cara como ele, pela vontade. O Ronaldo, acima de tudo, fora de campo, ele é um exemplo de superação, de vontade, de determinação como atleta. Ele mostra que é possível recuperar, que é possível mudar a história, que é possível dar a volta por cima, que é possível superar acidentes. O futebol, eu digo que é a minha grande universidade, que não tive tempo em fazer. Mas o que o futebol me ensinou, eu acho que nenhuma outra universidade no mundo poderia me ensinar, nenhum mestrado, nenhum doutorado, nenhum curso poderia me oferecer o que eu aprendi na vida como jogador de futebol. Eu sou eternamente grato ao futebol por tudo que me deu, pela pessoa que me transformei. Eu não sabia o quão forte eu era até ter essa lesão, até precisar ser forte. Eu acho que o futebol me ofereceu muito mais do que eu ao próprio futebol.